No vídeo de hoje falaremos sobre um filme que ele é pra lá de perturbador, que faz o telespectador sentir na pele tudo o que o protagonista tá sentindo. Eu diria pra vocês que ele é um clássico tanto do gênero do horror como do terror psicológico. E com o passar da trama, a gente vê que tudo aquilo é muito mais profundo do que aparenta ser. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre planos de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Possessão é um longa franco-alemão de drama e terror psicológico lançado em 1981, em que foi dirigido, coadaptado e escrito pelo Andrzej Zoławski, responsável também por O Importante é Amar, de 1975, e O Globo de Prata, de 1988. Estamos na Alemanha Ocidental e a gente acompanha ali a volta do Mark, que ele é interpretado pelo Sam Neill, e ele trabalha como espião, então ele tá voltando ali pra casa, de boas, até que ele dá de cara com a sua esposa, que é a Ana, que ela é interpretada pela Isabella Adjani, e ela ali já fala pra ele que quer o divórcio. O nosso protagonista já começa a ficar com um monte de interrogação na cabeça, pois sua esposa não diz o motivo e sempre deixa claro que não é porque encontrou outra pessoa. E essa informação, por mais que ela tá meio certa, ela também acaba sendo suspeita. E apesar dele não gostar da ideia, ele friamente aceita entregar o apartamento e a custódia do filho e parte para a bebedeira, deixando num estado que eu até pensei que o cara tava em situação de abstinência de drogas. Porque nessas cenas seguintes não mostra de fato a bebedeira, mas você vê ele suando, ele passando mal, ele tremendo, caindo da cama, e você vê assim que ele tá realmente muito mal. Passa um tempo que ele se separou da mulher e ele resolve voltar e ir até o seu antigo apartamento e descobre que seu filho está completamente sozinho e que a Ana, a sua ex-mulher, não está. E é nesse momento que o homem fica puto. Ele, depois de esperar ela voltar, ele até tenta conversar e ter algo a mais, então ele descobre que tem um outro cara na jogada. E esse louco, já vou chamando o cara assim, é o tal do Heinrich, que ele é interpretado pelo Heinz Bennett. E esse cara, que é o suposto amante da Ana, ele é totalmente pirado. Primeiro que o Mark vai tirar satisfação com ele, e ambos saem ali no X1 dentro do apartamento, e o cara faz 3 movimentos e deixa o nosso protagonista totalmente entregue. Ou seja, o Mark, ele só tem tamanho, não adianta ele ter mais de 1,80 m e não saber sair no braço com alguém. Então a gente começa a ver que o protagonista, ele não se entrega em desistir da ex-mulher, nem de dar bola pro pirado do Heinrich, e resolve contratar um detetive particular para seguir a sua mulher. Porque existem diversas vezes que ela sai, ela inventa que vai ver algum conhecido, alguns amigos novos, e ninguém sabe do paradeiro da mulher. E antes que vocês se questionem, não, a Ana, ela não vai ver o amante. Isso porque o amante também não sabe dela e pergunta pro ex-marido do paradeiro dela. Ou seja, a mulher realmente, ela some do mapa. Particularmente, eu reconheço que Possessão, ele é um filme grandioso, ele é cult e ele é um dos maiores representantes dentro do seu gênero. Porém, apesar de tudo isso, eu não curto. Mas é claro que eu vou explicar pra vocês os pontos que fazem eu não gostar muito da narrativa. Eu não tô falando que o filme é ruim, mas pode ser que eu falando essas coisinhas, pode ser que alguém também tenha percebido, tenha sentido um certo desconforto e também, né, acabe compartilhando a mesma opinião que a minha. O ar sombrio que fica na atmosfera do filme é muito estranho desde o início. Os ambientes são muito abertos, extensos, separando os personagens e trazendo muita solidão, principalmente ao protagonista, que aparece tão pequeno e tão insignificante em relação ao enquadramento. E as cenas, elas vão passando e toda aquela situação parece apenas piorar, traz muita angústia. Por mais que passe o tempo, segundo o relato de outros personagens, a gente não sente isso. Parece que a trama está estagnada, parece um looping maldito, como se fosse um pesadelo. E não é à toa que dentro do filme a gente vê que a galera mal troca de roupa, o que já me
me dá uma certa agonia, eu já começo a me coçar só de lembrar. Ou gente cebosa, nossa, que situação insalubre. É uma história completamente baseada na histeria dos personagens, sem contar que tem o lance da interpretação do telespectador, porque tem como ter várias opiniões sobre o que vemos ali. A gente não sabe qual lado escolher para defender, se é que há essa possibilidade. A atuação da Djani eu considero uma das mais aterrorizantes, mas eu diria assim que não é por causa da troca de humor ou que realmente parece que ela tá sendo tomada por algo, mas eu diria que os pontos realmente que assustam na atuação dela é o fato dela sempre tá quebrando a quarta parede. Ela fisga a gente com o olhar, ela fica encarando e aí você fica assim sem graça, chega num ponto assim que a gente até desvia o olhar por causa que é muito penetrante. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu que cresci e durante a minha infância, nos anos 2000, eu não consigo desassociar a imagem do ator do Sam Neill com qualquer outro personagem que ele faça no cinema. Então é claro que eu sempre ficava esperando ele sair daquela depressão toda do filme, partir pro Jurassic Park e ser feliz. Welcome to Jurassic Park. Claro que o Neill, ele atua muito bem, mas é que eu nunca imaginei vê-lo atuando em uma trama de terror com aquele lance dramático como o filme de hoje. Eu até fico assustada vendo como ele sofre com tudo, ele faz de tudo pelo filho e temos a impressão que realmente ele tá 100% coringado. Ele tá muito louco da cabeça, tem hora que dá medo, parece que ele tá totalmente fora de si. E falando nisso, eu já vou adiantar pra vocês que o diretor de hoje, o Zulawski, ele gosta de fazer tudo, tintim por tintim, do que está descrito no roteiro, do jeitinho que ele planejou. Claro que eu falando assim, vocês devem pensar que todo o filme realmente é assim, porque tem um roteiro por trás e tem que ser seguido. Porém, tiveram cenas como a que ocorre no metrô, em que tiveram que ser realizadas com a menor taxa de erro possível, pois se fosse ter que repetir, colocaria a vida dos artistas em perigo. Isso porque a cena que a Djani está foi gravada bem de manhãzinha e estava muito frio na Alemanha. Então a gente vê assim que ela está com uma roupa visivelmente bem fina e ela se joga no chão, se molha, então por isso que tinha que tomar todos esses cuidados. O Sam Neill mesmo afirmou que foi um dos filmes mais extremos da sua carreira e a Djani não ficou de fora, até porque na época rolaram uns boatos que por conta do peso do enredo, ela tentou se suicidar e o diretor confirmou que realmente aconteceu isso. Em Possessão são raros os momentos em que a gente vê alguma coisa colorida ou algum raio solar entrar em algum ambiente. Isso porque a maior parte do filme, os personagens eles ficam enclausurados dentro de casa e é sempre quando entra alguma luz de fora, é uma luz indireta. Logo, tudo fica muito azulado e é claro que esse azul me passa o tal do desespero e eu fico muito mal assistindo esse filme. Aqui, a cor azulada é tudo que há de ruim. Passa a claustrofobia pro telespectador, a frieza do relacionamento entre os personagens, a passividade e impotência do Mark, mostra aquela coisa introspectiva do protagonista querer descobrir o motivo e os sentimentos da sua esposa. Ou seja, assim como acontece na cabeça dos personagens, o telespectador fica todo doido das ideias também. Muito por ser um caos de sentimentos acontecendo em formato de cor. E outro detalhe que eu fiquei levemente incomodada, além da paleta, foi a questão dos cortes bruscos que são realizados de uma cena a outra. Parece nada natural, uma troca de cômodo, um salto temporal, parece bobo, mas quando você tá assistindo, você sente que alguma coisa não tá certa novamente. E antes de dar a minha opinião sobre o enredo, a gente tem que lembrar que a história, ela é baseada em coisas, em fatos que aconteceram na vida do diretor durante as gravações e até antes. Então é muito importante lembrar que a cabeça dele também já não estava muito boa. Porque por mais que o filme tenha thriller psicológico como um dos gêneros presentes, notamos com o decorrer da trama que isso é apenas uma subtrama, em comparação ao problema conjugal que os personagens estão passando, pois toda hora é enfatizado o casamento falho deles, em que o telespectador pode até se questionar quando vai acontecer o tal do terror. Mas acontece uma hora, tá gente? Uma hora o terror aparece, eu garanto isso pra vocês. Possessão então passa a ser uma metáfora
metáfora de inúmeras formas da vida do diretor, como eu citei anteriormente, em que um é sobre o fato dele ter que lidar com a crise econômica que a Polônia estava passando, que é o seu país natal, e ele teve que ir embora, e o 2 é que ele teve que lidar também com o divórcio na sua vida pessoal. E digo isso porque o Zulawski não escolheu a Alemanha como cenário do seu filme à toa. Como o filme é de 1981, sabemos que a Alemanha ainda possuía o Muro de Berlim, que separava o país em duas partes. E isso passa a ser uma representação de uma desconexão de algo que já foi unido no passado, tanto em relação dos próprios personagens que passam por um divórcio, como do diretor pela Polônia ou seu antigo casamento. Mas vamos lá, gente. A minha teoria é: não existe algo de fato a ser exorcizado. A mulher, tecnicamente, ela muda de comportamento, ela vira o cão da noite pro dia, ela se divorcia, ela tá totalmente diferente. Tudo bem até aí. Sim, é verdade, a gente vê isso no filme. Porém, essa forma do telespectador enxergar a Anna tem muita influência da visão danificada da realidade do Mark. Isso porque ele tem que lidar com o luto do seu casamento, pois vemos que ao mesmo tempo que a Anna muda de personalidade, ela mente, ela diz ir em algum lugar, mas ficamos com dúvida se realmente ela foi fazer isso. Não é à toa que tem muita cena que o ex-marido e o tal do amante, o suposto amante, eles estão lá conversando, trocando figurinha, e eles começam a ver que quando ela fala que tava com um, ela não tava, e quando é com o outro é a mesma coisa. Então eles ficam meio que barata tonta ali procurando ela e não sabe do paradeiro da mulher. Eu arrisco dizer que o filme de hoje, ele é um embrião do terror contemporâneo. E isso porque dentro da trama, muitas vezes eu vi uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que lembra muito o filme Babadook de 2014. Porque até uma meia hora de filme não acontece nada. E eu comecei até a pensar que o Heinrich, ele não existe. Depois que o homem aparece, eu comecei a me questionar. Será que acontece tudo isso mesmo? Seja a traição, a luta com o amante, o segundo apartamento, um monstro com tentáculos, ou o Mark tá tão louco que estamos vendo apenas externalizar as loucuras da sua mente e implantando o terror dele nas pessoas em volta e no telespectador? O Mark é doido, o Mark merece ir para o psiquiatra. Então, se vocês forem parar para analisar, dentro do enredo sempre existiu essa coisa meio dual. Ou seja, tem 2 apartamentos, 2 Alemanhas, já que elas estão separadas, e 2 mulheres com a mesma aparência na vida do protagonista. Depois de acontecer um monte de coisa no filme, existe uma discussão do Mark com o seu filho, quando ele vai colocá-lo para dormir. E fica evidente que são mulheres com aparências diferentes, que a Ellen parecer com a Anna é coisa do Mark. Ainda mais porque o filho dele questiona sobre quem ele achava mais bonita, a mãe ou a Ellen. E ele, sem pensar 2 vezes, diz que é a Anna. Aí vocês podem até me falar, mas Bianca, é claro que ele vai escolher a mulher dele. E não necessariamente. Isso porque o menino em nenhum momento comenta sobre ambas serem parecidas. Apenas questiona se o pai está gostando dela. Ou seja, o cara tá doido. Então assim, para essa parte não parecer que é coisa de louco da minha cabeça, eu vou fazer então um paralelo cinematográfico para simplificar a explicação do filme e os pontos da loucura do nosso protagonista. E aí vocês também vão ver que não é mera coincidência. O filme de hoje pode ter sido uma inspiração, eu acredito muito nisso, apesar dos criadores não admitirem, né, que o Possessão ele tem vários momentos, inúmeras cenas que remete muito ao Silent Hill 2 da Konami de 2001. Como, por exemplo, a Ellen ser apenas uma forma da mente do Mark projetar o que ele idealizava na Anna como sua mulher, sua esposa perfeita. Alguém amável e atenciosa com o filho, que ao contrário da sua esposa veste roupas claras e que faz companhia para ele. Muito semelhante a Mary e a Maria dentro de Silent Hill 2. Sem contar nas cenas em que vemos dentro do filme e do jogo, que foram momentos em que vemos o Mark refletir sobre sua vida, resgatar memórias através de um rolo de filme e, claro,
coringar mais uma vez. Também tem um momento em que ele se encara no espelho do banheiro da sua casa, se questionando sobre várias coisas e de novo não aceitando aquela situação. E todas essas cenas fazem com que a gente ligue com o tal do monstro de tentáculos, que no final se materializa com a sua forma, sendo idêntico com exceção da cor dos seus olhos. É como se fosse um doppelganger, mas nesse caso eu vejo também como uma personificação dos seus medos, das suas ansiedades e das suas inseguranças. Muito parecido com o Pyramid Head, que é a versão maligna do James, em que quando vemos a versão maligna do Mark encontrar com a Ellen, antes dela abrir a porta, ouvimos barulhos de sirenes como se fosse o fim do mundo. Eita, como sabe escrever roteiro, hein, dona Konami? E por último, para fechar com chave de ouro, para vocês verem que o Mark, ele é totalmente lelé da cuca, vocês lembram que ele trabalha com espionagem? Sempre vemos alguém num muro observando ou até ele meio que olhando para os lados, como se estivesse sendo perseguido. Por ele trabalhar com isso, é evidente que o divórcio deu um start no que ele tinha como predisposição para ser paranoico. Ou seja, o cara é doido, de novo. E é óbvio que eu tinha que falar sobre todas as simbologias dentro da narrativa, isso porque isso que eu vou falar agora, elas vão ligar com tudo que eu disse anteriormente, principalmente com a paleta de cor azulada lá no início do filme. Pois no final, quando de tudo já aconteceu, o Mark ele é chamado para uma nova missão e vemos que antes dele encontrar a galera do seu trabalho, ele está em cima de uma ponte e em seguida surge um cão morto na água. Tanto a ponte como o cão morto podem ser símbolos da passagem entre a vida e a morte, ou a passagem de algum ciclo da vida para outro. Mesmo a gente sabendo que ele morre no final, a gente percebe que realmente estava alertando o telespectador de alguma forma. E mesmo a gente vendo ele aceitando em realizar essa última missão, tudo dá errado. Ele acaba traindo a polícia e é alvejado nas costas. Mark até tenta fugir da moto na esperança de sobreviver e vemos que ele passa por construções com formato de arco inúmeras vezes, demonstrando aquela situação como se fosse um looping. Ele nunca iria se curar psicologicamente, ele continuaria naquelas missões como espião e sua vida estaria estagnada, como se aquilo fosse realmente um pesadelo. E isso tudo começa a acontecer e a gente esquece que o tom azulado sumiu do filme e começa a aparecer alguns objetos na cor alaranjada, em que se trata de uma cor feliz, mas que remete ao mesmo tempo ao sentimento de memória ou nostalgia. Ou seja, o Mark estava revivendo tudo aquilo e ainda não havia esquecido tudo o que tinha acontecido com ele e muito menos aceitado. E eu nem preciso dizer muito pra vocês, porque já ficou muito óbvio que Possessão sim se tornou um filme extremamente cult. E por conta disso já foi motivo de inspiração para outros projetos, como possivelmente o Silent Hill 2, e homenageado com a canção Voodoo in My Blood da banda Massive Attack com o grupo Young Fathers, em que vemos a atriz Rosamund Pike trajada com as mesmas roupas da Anna e realizar a famosa cena do metrô. Possessão foi um filme que por pouco não ficou invicto, só teve uma categoria que ele participou e aí ele não recebeu o prêmio. Podemos destacar o Festival de Cannes, em que levou o prêmio como melhor atriz em 1981, seguido do Fantasporto, um festival cinematográfico em Portugal, ganhando como melhor atriz e um prêmio especial do júri, e por último durante o São Paulo International Film Festival na categoria de prêmio da crítica de cinema. E o filme que indicarei hoje é Os Filhos do Medo, um longa canadense de body horror e terror psicológico lançado em 1979, em que foi dirigido e escrito pelo David Cronenberg, responsável também por Crash, Estranhos Prazeres de 1996 e A Mosca de 1986. Falou em gente tantando as ideias, em personagem que tá numa situação psicológica tão complicada que a gente assistindo não sabe o que é realidade e ficção, é logo que eu lembrei do Cronenberg. Essa indicação de hoje tem de tudo um pouco que
o filme de hoje tinha, e inclusive reza a lenda que esse filme ele foi a inspiração para o Zulawski e escreveu o roteiro. Enquanto Nola, sua esposa, sofre com problemas mentais, o psiquiatra Dr. Hal Hegland tenta desenvolver técnicas psicológicas não convencionais para tratá-la. Incentivada pelo marido a retirar de si os seus medos, a mulher passa a desenvolver estranhos processos de somatização, gerando criaturas de forma normal. E você já assistiu ou já ouviu falar sobre possessão? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!